Olá galera, estamos aqui mais uma vez, agora para falar sobre ponto de equilíbrio financeiro. Nós já fizemos videoaulas sobre ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio contábil e agora nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio financeiro. Os outros, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio contábil, você vai encontrar o link para assistir as videoaulas aqui na descrição desse vídeo, tá legal? Então olha só. Para começar a entender sobre ponto de equilíbrio financeiro e saber como faz o cálculo, a primeira coisa nós precisamos saber o que é item monetário e item não monetário. Ué, mas por que isso? Porque o ponto de equilíbrio financeiro vai tratar apenas de itens monetários, ou seja, os itens, os gastos que passam pelo caixa, ok? Então, itens monetários são aqueles que passam pelo caixa, eu tenho que pagar. Agora, os itens não monetários, o contrário, não passam e nunca passarão pelo caixa. Por exemplo, depreciação, amortização, exaustão, equivalência patrimonial. Então, esses são itens de despesa, de custos, que não passam, jamais passarão pelo caixa. O caso da equivalência patrimonial não é necessariamente custo, é uma receita na maioria das vezes, mas também não passa pelo caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é o faturamento que vai cobrir todos os custos e despesas fixas e variáveis, mas somente aqueles que passam pelo caixa. Os custos e despesas que não passam pelo caixa, os não monetários, não entram nesse cálculo. Esse ponto de equilíbrio não se preocupa com esses itens. Ele está preocupado em cobrir com o faturamento todos os custos e despesas, fixas ou variáveis, que passam pelo caixa. Então, primeiro, rapidinho, o que são as despesas fixas e variáveis, custos fixos e variáveis? Custos fixos são aqueles que eu tenho independentemente se eu tenho produção ou não, se eu tenho muita produção ou pouca produção. Ele não muda, ele é fixo. Por exemplo, aluguel de fábrica, ok? Então, se eu não produzir nada num determinado mês, eu vou ter que pagar o aluguel do galpão da fábrica. Então, é custo fixo. Beleza. E os custos variáveis? Matéria-prima, por exemplo. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto matéria-prima. Se eu produzir bem pouquinho, eu vou gastar bem pouquinho de matéria-prima. Então é variável. Bacana. E despesas fixas e despesas variáveis? Essas despesas, elas estão muito relacionadas, principalmente as variáveis, com as vendas. As despesas variáveis, por exemplo, comissões, impostos, quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Quanto menos eu vendo, menos eu gasto. Se eu não vender, não tenho despesa variável. Despesa fixa pode ser salário do vendedor, pode ser salário da administração, enfim, aluguel do prédio da administração, que eu vou ter esse gasto independente se eu tiver vendas ou não. Então, se eu tiver muita venda ou pouca venda, eu vou ter as mesmas despesas fixas. Tá certo? Beleza. Outra coisa que a gente precisa entender para calcular ponto de equilíbrio. Agora, para calcular qualquer tipo de ponto de equilíbrio, eu preciso saber o valor e o percentual da margem de contribuição. Primeiro, eu preciso, então, calcular a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o que sobra das vendas líquidas para eu cobrir os custos e despesas fixas. Como é que eu calculo isso? Vendas líquidas menos custos variáveis, despesas variáveis. Inclusive, vou deixar também na descrição um link para você assistir a videoaula sobre margem de contribuição, tá certo? Beleza. Achou a margem de contribuição, o valor da margem de contribuição? Você divide pelo faturamento, vendas líquidas, para saber o percentual de margem de contribuição. Bacana. Então agora eu já sei praticamente tudo. Já sei o que são os itens monetários e não monetários, já sei
o que é custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, e já sei como se calcula a margem de contribuição. Eu vou precisar de todo esse conhecimento para fazer o ponto de equilíbrio financeiro. Como é que eu calculo isso? Simples. Eu vou pegar todos os custos e despesas fixas, presta atenção agora, hein? Todos os custos e despesas fixas, menos os itens não monetários que estejam incluídos nesses custos e despesas fixas. Então vamos supor que dentro dos custos e despesas fixas, eu tenho lá dentro já contabilizado a depreciação do mês. Então, na hora de pegar o custo e despesa fixa, para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, eu vou tirar essa depreciação. Por quê? Porque ela já consta daquele valor. Então, eu tiro. E por que eu estou tirando? Porque é um item não monetário. E o que eu quero é um ponto de equilíbrio financeiro, ou seja, com tudo que passa pelo caixa. Bacana. Eu achei esse valor. Custo mais despesa fixa menos os itens monetários que estavam incluídos. Pego esse resultado e divido pela margem de contribuição percentual. O valor que der é o meu faturamento no ponto de equilíbrio financeiro. Ou seja, com esse faturamento eu vou cobrir todos os custos e despesas fixas e variáveis, menos, exceto, os itens não monetários, como, por exemplo, depreciação, amortização, exaustão, ok? Beleza, então vamos fazer o seguinte, agora para fechar mesmo o entendimento, vamos para a tela do computador, que eu vou fazer um exemplo prático, com números mesmo, para ver se ficou bem claro esse cálculo, esse entendimento, tá legal? Então vem comigo para a tela do computador. Vamos começar aqui com as informações para nós podermos efetuar o cálculo. Então a margem de contribuição aqui já está calculada, é 45,83%. Os custos fixos, 480 mil. Despesas fixas, 280 mil. E tem a informação de um item não monetário, 12.500. Entendendo que esse 12.500 já está dentro dos 480 mil de custo fixo, tá certo? Então isso aqui é depreciação das máquinas lá de produção. E já estão dentro desses 480 mil. Como é que eu vou fazer? Então eu vou pegar total de custos e despesas fixas, 760 mil, que são os 480 mais 280, tirar a depreciação que está inclusa nesses 480, eu tiro ela. Por que eu vou tirar? Porque é um item não monetário. E eu estou falando de ponto de equilíbrio financeiro. Financeiro são só itens monetários. Beleza? Vai dar 747.500. Quando eu divido pelo percentual de margem de contribuição, eu acho o faturamento ponto de equilíbrio financeiro. 1.631.027,71. Beleza. Vamos ver agora se realmente isso aqui está certo. Vamos fazer um teste aqui de confirmação. Então está aqui o cálculo que nós fizemos. Agora nós temos aqui o faturamento de 1.631.027,71. Eu aplico a margem de contribuição, 45,83% sobre esse valor, vai dar 747.500 de margem de contribuição. Agora eu estou tirando aqui o valor total de despesas fixas e o valor total de custos fixos. Veja que eu estou colocando aqui os 480 mil com a depreciação junto. O que sobrou? Exatamente o valor da depreciação. Porque realmente esse faturamento no ponto de equilíbrio financeiro não vai cobrir itens não monetários. Ele só cobre itens
monetários. Por isso sobrou o valor da depreciação. Conferindo de outra maneira, se eu tirar dos custos fixos 480 mil a depreciação em si, ela vai ficar em 467.500. E realmente deu zero. Por quê? Porque esse faturamento no ponto de equilíbrio financeiro está cobrindo todas as despesas e todos os custos fixos que sejam monetários. Legal? Beleza. Eu elaborei uma planilha, né, para ficar prático o cálculo, que você pode inclusive baixar essa planilha. Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você poder baixar. Vamos dar uma olhadinha como é que fica essa planilha. Muito bem, utilizando agora na planilha os dados que nós chegamos lá no nosso cálculo, nós temos o faturamento de 1.631.027,71. Ok, agora eu preciso calcular a margem de contribuição. Eu falei que era 45,83, mas eu não havia dado os dados de despesa variável e custo variável. Então eu vou colocar aqui, para nós termos ali a nossa margem de contribuição, 45,83. Bacana. Então calculou aqui automaticamente 747.500. Vou tirar os custos fixos. Aqui ainda tem a depreciação aqui dentro, certo? Despesas fixas. Ok. E agora eu vou tirar aqui, ó, para achar o ponto de equilíbrio financeiro, eu vou tirar os 12.500. Veja que essa planilha, ela calcula os 3 pontos de equilíbrio. O contábil, você vê, eu usei os mesmos números, o contábil é 1.658.302,42. Nós temos uma videoaula falando sobre o cálculo do ponto de equilíbrio contábil. Está na descrição, você pode ver, eu usei os mesmos números naquela videoaula, chegamos nesse valor. E agora, ó, quando eu tiro aqui a depreciação, eu chego no ponto de equilíbrio financeiro, ó. Ok? Então veja que deu certinho aí. Então é isso, é isso. O cálculo do ponto de equilíbrio financeiro é uma forma de encontrarmos qual será o faturamento, ou qual faturamento eu preciso ter para cobrir todos os custos e despesas fixas e variáveis de itens monetários, ok? Cujo resultado então vai ser zero. Eu não vou ter nem lucro, nem prejuízo, né, tendo esse faturamento no ponto de equilíbrio. Tá legal? Não esqueça de ver as outras videoaulas sobre ponto de equilíbrio. Não se esqueça também de se inscrever no canal, porque aí você vai receber informação de novas videoaulas que eu estou publicando. E estamos fazendo bastante, toda semana aí 2, 3 videoaulas novas. Tá legal? Um forte abraço e até a próxima videoaula.